Ela passava todo dia na frente do prédio mais caro da cidade, sendo expulsa pelos seguranças, sem saber que o dono era o filho que procurava há 15 anos. O que aconteceu quando eles finalmente se encontraram vai quebrar seu coração. Helena acordou antes do sol nascer, como fazia todos os dias há 15 anos. O papelão molhado grudava nas costas, deixando aquela sensação gelada que ela já nem sentia mais. Ao lado dela, outros moradores de rua ainda dormiam profundamente, aproveitando as últimas horas antes da cidade acordar e eles voltarem a ser tratados como fantasmas. Ela se levantou devagar, cada articulação doendo por causa do frio da madrugada. Os cabelos grisalhos estavam bagunçados, o rosto marcado pelos anos difíceis, mas os olhos ainda tinham um brilho especial. Um brilho que chamava a atenção de quem olhava de verdade, não apenas passava correndo fingindo não ver. Do bolso rasgado da blusa suja, Helena tirou seu tesouro mais precioso. Era uma foto pequena, amarelada pelo tempo, com as bordas completamente gastas de tanto ser tocada. Na imagem, um menino de cabelos escuros sorria para a câmera, segurando um carrinho de brinquedo. O menino tinha cerca de 8 anos, olhos grandes e inteligentes, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. "Bom dia, meu amor", sussurrou Helena para a foto, como fazia toda manhã. "Hoje eu vou te encontrar, mamãe promete." Ela dobrou a foto com cuidado e guardou novamente no bolso. Depois pegou o saco plástico com seus poucos pertences e começou a caminhar pelas ruas vazias. Seus pés descalços conheciam cada buraco, cada pedra, cada obstáculo daquele trajeto que fazia religiosamente todos os dias. Helena não sabia ler, nunca teve oportunidade de aprender, mas decorara de cor cada placa, cada outdoor, cada detalhe do caminho até seu destino diário. Ela virava à esquerda na Rua das Lojas Caras, seguia reto passando pelo banco principal, atravessava a avenida movimentada e chegava ao lugar que se tornara sua obsessão. O edifício Santos Corporation se erguia no coração financeiro da cidade como um gigante de vidro e aço. 40 andares de puro luxo e poder, com o nome Rodrigo Santos, CEO, estampado em letras enormes na fachada principal. Helena não conseguia ler as palavras, mas reconhecia aquelas formas, aquelas letras que se repetiam em outdoors, espalhados pela cidade inteira. Sempre que via o nome nos cartazes publicitários, sentia uma pontada estranha no peito. Alguma coisa naquelas letras mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. Era como se uma voz lá no fundo da alma gritasse que aquilo significava alguma coisa importante, muito importante. Helena se posicionou na calçada em frente ao prédio, no mesmo lugar de sempre. Encostou as costas na parede fria e ficou observando o movimento. Executivos bem vestidos entravam e saíam apressados, falando ao telefone sobre negócios que movimentavam milhões. Carros importados paravam na entrada, deixando pessoas que gastavam em uma refeição o que ela não via em meses. "Ei, você de novo!" A voz grossa do segurança cortou o ar matinal. Era Marcelo, um homem alto e forte que conhecia Helena há anos, mas nunca conseguia se livrar dela definitivamente. "Quantas vezes preciso falar que não pode ficar aqui?" Helena olhou para ele com aqueles olhos tristes que sempre desarmonizavam Marcelo, mesmo ele tentando manter a postura profissional. "Só estou sentada, moço. Não estou incomodando ninguém. A empresa não permite mendigos na frente do prédio. Você sabe disso. Vá embora antes que eu precise chamar a polícia." Mas Helena não se mexeu. Nunca se mexia na primeira ameaça. "Você tem filhos, moço?" A pergunta pegou Marcelo desprevenido, como acontecia toda vez. "Tenho sim, 2. Eu também tinha um filho." Helena tirou a foto do bolso e mostrou para ele. "Bem aqui, ó, Rodrigo. O nome dele é Rodrigo." Marcelo olhou para a foto, como fazia sempre que Helena a mostrava. O menino era realmente lindo, e havia algo naquele rosto que o incomodava. Uma sensação esquisita, como se já tivesse visto aquelas feições em algum lugar. "Ele era pequenininho quando me tiraram dele." Helena continuou, a voz embargada. "A família do pai disse que eu não prestava para cuidar de criança, que eu era pobre demais, ignorante demais. Levaram meu menino e nunca mais deixaram eu ver." "Dona Helena, a senhora já me contou essa história 1000 vezes", Marcelo disse, mas o tom estava mais suave.
Por que a senhora não procura abrigos e instituições que ajudam a encontrar família perdida? Helena guardou a foto com carinho. Já procurei tudo, moço, tudo mesmo. Mas meu coração me traz aqui todo dia. Tem alguma coisa neste lugar que me chama. Não sei explicar direito. Marcelo suspirou. Essa conversa se repetia quase diariamente há anos. Helena aparecia, ele tentava expulsá-la. Ela contava a história do filho perdido. Ele se sensibilizava, mas no final tinha que fazer seu trabalho. Dona Helena, eu entendo seu sofrimento, mas não posso deixar a senhora ficar aqui. Os patrões ficam bravos quando veem moradores de rua na entrada. A Helena se levantou lentamente, juntou seus pertences e começou a se afastar. Mas antes de virar a esquina, se virou para Marcelo com uma expressão determinada. Eu vou voltar amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias até encontrar meu filho. Porque uma mãe nunca desiste, moço, nunca. Marcelo ficou parado vendo ela desaparecer entre as pessoas na calçada. Havia algo na determinação daquela mulher que o impressionava. Em 15 anos trabalhando como segurança, tinha visto muita gente desesperada, muitas histórias tristes. Mas Helena era diferente. Havia uma força nela que parecia inabalável, mesmo depois de tanto sofrimento. Helena passou o resto da manhã catando material reciclável pelas ruas. Latinhas, garrafas plásticas, papelão, qualquer coisa que pudesse render alguns trocados para comprar comida. Suas mãos calejadas trabalhavam no automático enquanto a mente voava para o passado. Ela lembrava do dia em que tudo mudou. Rodrigo tinha 8 anos. Era um menino esperto e carinhoso que a amava mais que tudo no mundo. O pai da criança, Fernando Santos, era de uma família rica e tradicional da cidade. Quando namoravam, ele prometeu que o dinheiro não seria problema, que eles formariam uma família feliz. Mas depois que Rodrigo nasceu, a família Santos começou a pressionar Fernando. Diziam que Helena era inadequada, que uma mulher sem estudo e sem família estruturada não podia educar o herdeiro dos Santos. A pressão foi aumentando até que Fernando cedeu. Uma manhã, Helena acordou e Rodrigo não estava mais lá. Fernando tinha levado o menino durante a madrugada. Quando ela foi atrás, encontrou advogados, papéis legais, ameaças. A família Santos tinha dinheiro e poder suficiente para garantir que ela nunca mais visse o filho. Helena tentou lutar na justiça, mas não tinha recursos. Tentou sequestrar o menino de volta, mas foi ameaçada de prisão. Tentou negociar, implorar, oferecer qualquer coisa em troca de pelo menos ver Rodrigo de vez em quando. Nada funcionou. A dor da separação foi tão grande que Helena entrou em depressão profunda. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu a vontade de viver. Em poucos meses, estava nas ruas. E nas ruas ficou, procurando pelo filho todos os dias. Mesmo quando todos diziam que ela estava louca, que devia desistir e seguir em frente. Quando o sol começou a se pôr, Helena voltou para o lugar onde dormia. Era um pequeno vão debaixo de um viaduto, protegido da chuva e um pouco mais seguro que a rua aberta. Ela se acomodou no papelão, tirou a foto do bolso mais uma vez e ficou olhando para o rosto do filho. Rodrigo, meu amor, onde você está? Sussurrou. Será que você ainda lembra da mamãe? Será que ainda me ama? As lágrimas desceram pelo rosto sujo, deixando rastros limpos na pele marcada pelo tempo. Helena não sabia que há apenas alguns quilômetros dali, em uma mansão luxuosa nos jardins mais nobres da cidade, um jovem empresário de 23 anos acordava toda noite com pesadelos sobre uma mulher de cabelos cacheados que cantava canções de ninar. Nem ela nem ele sabiam que suas vidas estavam prestes a se cruzar da forma mais inesperada possível. Rodrigo Santos acordou às 5 da manhã no quarto master da sua mansão nos jardins, suando frio e com o coração disparado. O mesmo pesadelo tinha voltado. A mulher de cabelos cacheados cantava aquela canção de ninar que ele não conseguia tirar da cabeça, mas quando tentava se aproximar dela, a imagem se desfazia como fumaça. Ele se sentou na cama king size, respirando fundo para acalmar os batimentos cardíacos. O quarto era imenso, decorado com móveis importados que custavam mais que a maioria das pessoas ganha em anos inteiros. Quadros caros enfeitavam as paredes, um closet do tamanho de uma sala guardava roupas de grife, e a vista panorâmica mostrava a cidade ainda adormecida lá embaixo.
Mas toda aquela riqueza não conseguia preencher o vazio que Rodrigo sentia no peito desde criança. Aos 23 anos, ele era considerado um prodígio dos negócios. Tinha herdado a empresa da família Santos aos 18, quando o pai adotivo faleceu, e em 5 anos transformou uma companhia próspera em um império tecnológico. A Santos Corporation agora valia bilhões, tinha filiais em 12 países e empregava mais de 50 mil pessoas. Rodrigo levantou da cama e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade começava a despertar. Carros circulavam pelas avenidas, pessoas corriam para pegar o transporte público. A vida seguia seu curso normal, mas ele se sentia desconectado de tudo aquilo, como se fosse um estranho, observando um mundo ao qual não pertencia. Bom dia, Sr. Rodrigo. A voz suave da governanta ecoou pelo quarto. Dona Amélia trabalhava na mansão há mais de uma década. Conhecia todos os hábitos do jovem patrão. Trouxe seu café da manhã. Obrigado, Amélia. Pode deixar na mesa. Dona Amélia colocou a bandeja de prata sobre a mesa de centro e hesitou por um momento. Senhor, o senhor teve aqueles sonhos de novo, não foi? Rodrigo se virou para ela, surpreso com a observação. Como você sabe? Trabalho aqui há muito tempo. Já aprendi a reconhecer quando o senhor passa a noite mal dormida por causa das lembranças. Rodrigo suspirou e se aproximou da bandeja. Café gourmet, croissants franceses, frutas orgânicas, tudo da melhor qualidade. Mas ele mal tocou na comida. Amélia, você trabalhou para meu pai desde quando eu era pequeno. Você nunca me contou a verdade sobre minha mãe biológica. A expressão da governanta mudou imediatamente. Senhor Rodrigo, já conversamos sobre isso várias vezes. Sua família sempre foi muito clara sobre esse assunto. Minha família mentiu para mim a vida inteira. A voz de Rodrigo saiu mais dura que ele pretendia. Descobri há 6 meses que ela não faleceu quando eu era criança. Ela está viva em algum lugar e eles me afastaram dela deliberadamente. Dona Amélia baixou os olhos, claramente desconfortável. Eu não posso falar sobre isso, senhor. Prometi para seu pai que nunca... Meu pai se foi, Amélia. E eu tenho direito de saber a verdade sobre minha própria vida. A governanta respirou fundo antes de falar. Tudo que posso dizer é que sua mãe biológica amava você mais que a própria vida. Quando eles a separaram de você, foi o dia mais triste que já presenciei. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Como ela era? Carinhosa, dedicada. Cantava para você dormir todas as noites. Tinha uma voz linda, uma canção especial que só vocês dois conheciam. O jovem empresário fechou os olhos. Aquela informação explicava os sonhos recorrentes, as lembranças fragmentadas que o atormentavam desde sempre. Você sabe onde ela está agora? Não, senhor. Depois que a família decidiu... Depois que tudo aconteceu, nunca mais soube notícias dela. Rodrigo terminou de se vestir em silêncio. Terno italiano, gravata de seda, sapatos feitos sob medida. A armadura perfeita para enfrentar mais um dia sendo o homem mais jovem e bem-sucedido do país. Mas por dentro, continuava sendo aquele menino de 8 anos que chorava escondido perguntando por que a mamãe tinha ido embora. O motorista particular estava esperando na garagem com a Mercedes blindada. Durante o trajeto até o escritório, Rodrigo revisou os compromissos do dia. Reunião com investidores japoneses, videoconferência com a filial de Londres, almoço com políticos influentes, entrevista para uma revista de negócios, agenda lotada, decisões milionárias para tomar, centenas de pessoas dependendo das suas escolhas. Mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando na investigação particular que mantinha há anos para encontrar a mãe biológica. Rodrigo já tinha contratado os melhores detetives do país. Gastou fortunas em buscas que sempre chegavam a becos sem saída. A família Santos tinha sido muito eficiente em apagar qualquer rastro que pudesse levar até a mulher que o tinha criado nos primeiros anos de vida. Chegamos, Sr. Santos, anunciou o motorista ao parar em frente ao edifício da empresa. Rodrigo desceu do carro e caminhou em direção à entrada principal. Como sempre, havia algumas pessoas em situação de rua circulando pela área. Ele parou por um momento, observando cada rosto, cada figura. Fazia isso automaticamente, sempre esperando reconhecer alguma coisa, sempre procurando por pistas que pudessem levar até ela. Bom dia, Sr. Santos. Marcelo, o segurança-chefe, se aproximou rapidamente.
Tive que afastar uma senhora que fica aqui todos os dias. Ela é meio persistente. Que tipo de persistente? Rodrigo perguntou, a curiosidade despertando. Ela conta uma história sobre um filho perdido. Diz que procura por um menino chamado Rodrigo, que foi separado dela quando era criança. O nome fez Rodrigo parar no meio do lobby. Rodrigo? Sim, senhor. Ela tem até uma foto antiga do garoto. É meio tocante, na verdade. Mas não posso deixar ela ficar aqui. Prejudica a imagem da empresa. Você viu a foto? Marcelo notou o tom estranho na voz do patrão. Vi, sim. Por que pergunta? Não é nada, só curiosidade. Rodrigo tentou disfarçar o tremor na voz. Da próxima vez que ela aparecer, me avise antes de mandá-la embora. Claro, Sr. Santos. Rodrigo subiu para o seu escritório no último andar, mas mal conseguiu se concentrar durante toda a manhã. A coincidência era perturbadora demais para ignorar. Uma mulher que procurava por um filho chamado Rodrigo, separado dela quando criança, aparecendo justamente na frente do seu prédio todos os dias. Durante o almoço com os políticos, ele fingiu prestar atenção nas conversas sobre projetos sociais e investimentos públicos. Mas sua mente estava girando em torno daquela informação que Marcelo tinha dado casualmente. Rodrigo, você está bem? Perguntou o secretário municipal, notando a distração. Parece preocupado com alguma coisa. Estou bem, sim, só pensando em alguns projetos novos. Rodrigo forçou um sorriso. Aliás, falando em projetos, tenho interesse em expandir nossos investimentos na área social, especificamente programas para pessoas em situação de rua. Que bom ouvir isso. A cidade precisa muito desse tipo de iniciativa. Rodrigo já doava milhões todos os anos para instituições que cuidavam de moradores de rua. Dizia para todo mundo que era responsabilidade social, mas a verdade era mais pessoal. No fundo, sempre teve a esperança de que, de alguma forma, esse dinheiro pudesse ajudar a mãe, caso ela estivesse precisando. A ideia de que ela pudesse estar vivendo nas ruas o atormentava desde que descobriu as mentiras da família. Helena era uma mulher simples, sem recursos, sem conexões poderosas. Se realmente tivesse sido afastada dele quando era criança, era bem possível que tivesse acabado sem ter para onde ir. De volta ao escritório, Rodrigo cancelou todas as reuniões da tarde. Precisava pensar, precisava processar aquela informação perturbadora. Ligou para Ricardo Almeida, o detetive particular que coordenava suas buscas há 3 anos. Ricardo, preciso que você investigue uma mulher que aparece todos os dias na frente do meu prédio. Ela procura por um filho chamado Rodrigo que foi separado dela quando criança. Interessante coincidência, Ricardo respondeu do outro lado da linha. Você quer que eu faça uma abordagem discreta? Sim, mas cuidado para não assustá-la. Se for quem estou pensando, preciso ter certeza antes de fazer qualquer movimento. Rodrigo desligou o telefone e ficou olhando pela janela do seu escritório. De onde estava, conseguia ver a calçada onde Marcelo sempre afastava a mulher misteriosa. Quantas vezes ela tinha estado ali embaixo enquanto ele trabalhava aqui em cima? Quantas vezes tinham estado a poucos metros de distância sem se reconhecerem? A tarde passou devagar. Rodrigo tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar em planilhas e relatórios quando sua vida inteira poderia estar prestes a mudar completamente. Às 6 da tarde, quando normalmente ainda ficaria no escritório até bem mais tarde, ele decidiu ir embora. Desceu pelo elevador privativo direto para a garagem. Mas, em vez de entrar no carro, pediu para o motorista esperá-lo e subiu novamente para o térreo. Queria ver com os próprios olhos o lugar onde a mulher aparecia todos os dias. A calçada estava vazia naquele horário. Apenas executivos saindo do trabalho, carros passando, o movimento normal do final de expediente. Rodrigo caminhou até o local exato onde Marcelo sempre encontrava a mulher e ficou parado ali por alguns minutos. Não sabia explicar, mas havia algo naquele lugar que o deixava emocionado. Uma sensação estranha, como se parte da sua alma reconhecesse aquele pedaço de chão, como se alguma coisa muito importante tivesse acontecido ali sem ele saber. Naquela noite, em casa, Rodrigo sonhou novamente com a mulher de cabelos cacheados. Mas dessa vez o sonho foi diferente. Ela não cantava para ele. Ela estava sentada numa calçada, segurando uma foto, chorando e repetindo um nome que ele não conseguia ouvir direito. Quando acordou, às 5 da manhã,
Rodrigo sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Helena acordou naquela quinta-feira, sentindo uma fraqueza diferente das outras. 3 dias, sem conseguir comprar comida de verdade, tinham deixado seu corpo ainda mais debilitado. Na noite anterior, havia chovido forte, e o papelão onde dormia ficou encharcado, obrigando-a a passar a madrugada acordada, tremendo de frio. Mesmo assim, como fazia religiosamente há 15 anos, se levantou antes do amanhecer e começou a caminhada até o edifício Santos Corporation. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Suas pernas bambas protestavam contra o esforço, mas a determinação continuava inabalável. "Hoje eu vou te encontrar, meu amor", murmurou para a foto amassada, como sempre fazia. Mas dessa vez sua própria voz soou estranha, fraca demais. O trajeto que normalmente levava 40 minutos demorou mais de 1 hora. Helena teve que parar várias vezes para descansar, apoiando-se em postes e paredes. Algumas pessoas passavam e olhavam com pena, outras fingiam não ver. Ela já estava acostumada com os 2 tipos de reação. Quando finalmente chegou ao prédio, eram quase 10 da manhã. O movimento de executivos entrando e saindo estava no auge. Helena se posicionou no seu lugar habitual, encostou as costas na parede fria e fechou os olhos por um momento. A tontura estava ficando insuportável. "Força, Helena", sussurrou para si mesma. Só mais um dia, e você vai encontrar seu menino." Mas seu corpo tinha outros planos. Helena tentou se ajeitar melhor contra a parede, mas as pernas não obedeceram. Ela escorregou devagar até ficar sentada no chão, a vista embaçando progressivamente. O mundo ao redor começou a girar como um carrossel descontrolado. "Com licença, a senhora está bem?" perguntou uma voz masculina, mas parecia vir de muito longe. Helena tentou responder, tentou levantar, mas o corpo simplesmente desligou. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o céu azul lá em cima. E a última coisa que pensou foi que não podia desistir. Não podia morrer sem encontrar Rodrigo. O barulho da queda chamou atenção imediatamente. Pedestres pararam, formando um círculo ao redor da mulher desacordada. Alguns tiraram celulares para filmar, outros apenas observavam com curiosidade mórbida. Uma pequena multidão se formou na calçada movimentada. Rodrigo Santos estava saindo do prédio exatamente naquele momento, voltando do almoço com investidores coreanos. Viu a aglomeração e inicialmente pensou em apenas contornar o grupo e seguir para o carro. Situações como essa aconteciam frequentemente no centro financeiro, mas alguma coisa o fez parar. Talvez fosse intuição, talvez fosse o destino finalmente decidindo que era hora de agir. Rodrigo se aproximou do círculo de pessoas e abriu caminho até o centro. "Alguém já chamou uma ambulância?" perguntou, assumindo automaticamente o comando da situação. "Eu liguei agora mesmo", respondeu uma mulher. "Disseram que chegam em 15 minutos. Rodrigo se ajoelhou ao lado de Helena e verificou se ela estava respirando. O pulso estava fraco, mas estável. A pele estava pálida e fria, sinais claros de desnutrição severa. Era óbvio que aquela mulher estava passando necessidades extremas há muito tempo. Foi então que ele notou algo brilhando entre os dedos fechados de Helena. Ela segurava alguma coisa com tanta força que nem mesmo desmaiada tinha soltado. Rodrigo tentou abrir delicadamente a mão dela para ver o que era. "Cuidado", disse uma senhora que observava. "Pode ser algo importante para ela." Rodrigo conseguiu abrir os dedos de Helena e retirou uma foto pequena e amarelada. Quando virou a imagem e viu o que estava retratado ali, o mundo parou completamente ao redor dele. Era uma foto dele mesmo. Rodrigo aos 8 anos, segurando um carrinho de brinquedo azul que ele lembrava perfeitamente. O mesmo carrinho que estava guardado no sótão da mansão até hoje. A mesma roupa que usava no dia em que tudo mudou na sua vida. A mesma expressão de alegria inocente que nunca mais conseguiu recuperar completamente. As mãos de Rodrigo tremeram tanto que ele quase derrubou a foto. O coração disparou de uma forma que chegava a doer no peito. Toda a barulheira ao redor, pessoas falando, carros passando, sirenes se aproximando, se transformou em um silêncio ensurdecedor. "Não pode ser", murmurou, olhando da foto para o rosto da mulher desmaiada. Naquele momento, Rodrigo conseguiu ver além da pele marcada pelo tempo, além da sujeira, além dos cabelos grisalhos desgrenhados.
Conseguiu enxergar os traços familiares, a estrutura óssea que sua memória guardava desde criança. Os olhos fechados tinham o mesmo formato dos seus. O nariz tinha a mesma curva delicada que ele via no espelho todos os dias. Meu Deus, sussurrou, a voz saindo estrangulada. É ela. A ambulância chegou exatamente naquele momento, as sirenes cortando o ar e dispersando a multidão de curiosos. Os paramédicos desceram rapidamente e se aproximaram de Helena com equipamentos médicos. O que aconteceu aqui? Perguntou um dos socorristas. Ela desmaiou. Rodrigo respondeu automaticamente, mas sua mente estava funcionando em câmera lenta. Parece desnutrição severa. Os paramédicos começaram a verificar os sinais vitais de Helena, conectaram soro, fizeram os procedimentos padrão. Rodrigo ficou parado ao lado, segurando a foto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Senhor, o senhor conhece essa mulher? Perguntou um dos socorristas. Rodrigo hesitou. Como explicar que acabara de descobrir que aquela mulher desnutrida e sem teto era provavelmente sua mãe biológica? Não, eu só estava passando e vi ela desmaiar. Tudo bem, vamos levá-la para o Hospital São Francisco. É o mais próximo. Enquanto colocavam Helena na maca, ela começou a se mexer ligeiramente. Os olhos continuavam fechados, mas ela murmurava palavras incompreensíveis. Rodrigo se aproximou para tentar ouvir o que ela estava dizendo. Rodrigo, meu menino, cadê meu menino? Helena sussurrava delirando. Prometeu que ia voltar. Mamãe está esperando. As palavras atingiram Rodrigo como socos no estômago. Ele teve que se apoiar na ambulância para não cair também. Aquelas palavras, ditas daquela forma, despertaram lembranças que ele tinha certeza de que estavam perdidas para sempre. Mamãe está aqui. Ele sussurrou baixinho, mas Helena não podia ouvir. Senhor, o senhor vai acompanhar até o hospital? Perguntou o paramédico. Vou sim. Eu quero ter certeza de que ela ficará bem. E Rodrigo subiu na ambulância e ficou observando Helena durante todo o trajeto. Agora que sabia quem ela era, cada detalhe do rosto se tornava familiar. As mãos calejadas que um dia pentearam seus cabelos, a boca que cantava canções de ninar, o rosto que sorria para ele todas as manhãs antes de tudo desabar. No hospital, Helena foi levada diretamente para a emergência. Rodrigo ficou na sala de espera, ainda segurando a foto, ainda tentando processar a impossibilidade daquilo tudo. Em 15 anos procurando pela mãe biológica, ela estava a poucos metros dele todos os dias. Dr. Martinez, o médico responsável pela emergência, saiu após 1 hora de atendimento. Você é familiar da paciente? Sou um amigo. Rodrigo mentiu. Como ela está? Desnutrição severa, desidratação, exaustão extrema, nada que não possamos tratar. Mas ela precisa ficar internada por alguns dias para se recuperar. Doutor, durante o transporte ela falava o nome Rodrigo. Isso significa alguma coisa? Dr. Martinez sorriu tristemente. Ah, sim. Essa paciente já passou por aqui algumas vezes ao longo dos anos. Sempre que fica muito debilitada, começa a delirar chamando por esse Rodrigo. Parece ser alguém muito importante para ela. Provavelmente um filho ou neto que ela perdeu contato. Um filho. Rodrigo confirmou baixinho. É triste, na verdade. Ela sempre fala com tanto carinho, tanto amor. Deve ter sido uma separação muito dolorosa. Rodrigo assentiu, incapaz de falar. A culpa que sentia naquele momento era esmagadora. Durante 15 anos, Helena tinha vivido nas ruas, passado fome, frio, humilhação, sempre procurando por ele. E durante esses mesmos 15 anos, ele tinha vivido no luxo, nunca imaginando que a mãe estava tão perto, sofrendo tanto. Doutor, eu gostaria de custear o tratamento dela. Particular, quarto individual, o melhor cuidado possível. Dr. Martinez pareceu surpreso. Isso é muito generoso da sua parte, mas... sem perguntas, por favor. Apenas me garanta que ela terá tudo o que precisar para se recuperar completamente. Claro. Vou providenciar tudo. Rodrigo ficou no hospital até tarde da noite, observando Helena dormir através da janela do quarto. Ela parecia tão pequena naquela cama, tão frágil depois de anos de luta constante. Mas mesmo inconsciente,
Ainda segurava com força a foto que ele havia devolvido para ela. Quando finalmente saiu do hospital, Rodrigo sabia que sua vida tinha mudado completamente naquele dia. Agora precisava decidir o que fazer com essa descoberta impossível. Não podia simplesmente se revelar para Helena no estado em que ela estava. Primeiro precisava ter certeza absoluta. Depois precisava encontrar a forma certa de se aproximar dela, sem causar um choque que pudesse prejudicar sua recuperação. Mas uma coisa era certa. Depois de 15 anos separados, ele finalmente tinha encontrado sua mãe. Helena acordou confusa em uma cama limpa que cheirava a sabão em pó. A última lembrança era da tontura na calçada do prédio empresarial. Agora estava conectada com um soro em um quarto particular que parecia coisa de filme. "Onde eu estou?" murmurou. "Calma, senhora. Hospital São Francisco." "A senhora desmaiou na rua", respondeu uma enfermeira jovem. "Um benfeitor anônimo cobriu todos os custos do tratamento." Helena franziu a testa. Benfeitor anônimo? Quem faria isso por uma desconhecida? Tocou o bolso instintivamente, aliviada ao encontrar a foto amassada no mesmo lugar. 2 dias depois, ela estava muito melhor. 3 refeições por dia, medicamentos, lugar limpo para descansar, luxos que não experimentava há anos. Foi na tarde do 2º dia que ele apareceu. "Com licença, posso entrar?" Um homem jovem, bem vestido, mas casual, surgiu na entrada. Cabelos escuros, olhos bondosos, sorriso gentil. "Meu nome é Gabriel. Sou voluntário aqui. Converso com pacientes que não recebem visitas." "Que gentileza. Pode entrar sim." "Eu sou Helena." Rodrigo se sentou ao lado da cama, o coração batendo descontrolado. Primeira vez em 15 anos no mesmo ambiente que a mãe biológica. "Como está se sentindo, dona Helena?" "Melhor, obrigada. Nunca fui tão bem tratada." Helena estudou o rosto dele. "Você me lembra alguém. Não sei quem, mas tem algo familiar." Rodrigo engoliu seco. "Talvez sejam feições comuns. Muita gente fala isso." "Gabriel, posso perguntar por que se voluntaria para conversar com pessoas como eu?" "Como assim?" "Pessoas sem valor, que a sociedade prefere fingir que não existem." "Dona Helena, a senhora tem muito valor. Toda pessoa tem uma história importante." Helena riu tristemente. 15 anos na rua e ninguém nunca se importou comigo de verdade. 15 anos. Como chegou nessa situação? Helena hesitou, mas havia algo no jeito daquele jovem que inspirava confiança. Tirou a foto do bolso. "Por causa dele, meu filho, Rodrigo." Ouvir o próprio nome pronunciado com tanto amor fez Rodrigo tremer internamente. "Seu filho?" A coisa mais preciosa da minha vida. Menino lindo, esperto, carinhoso. O pai era Fernando Santos, de família rica. Helena acariciou a foto. Quando Rodrigo nasceu, Fernando parecia feliz. Mas a família não aceitava que o neto fosse criado por uma mulher pobre. Rodrigo conhecia essa história, mas ouvir da perspectiva dela era devastador. "Fizeram de tudo para me separar do meu menino. Disseram que eu não tinha educação suficiente, que não merecia criar um Santos." As lágrimas começaram. Fernando cedeu à pressão. Uma manhã acordei e Rodrigo não estava mais lá. E então, advogados, papéis legais, ameaças. Eles tinham poder para garantir que eu nunca mais visse meu filho. Helena chorava abertamente. Tentei lutar na justiça, mas era impossível. A dor foi tão grande que perdi tudo. Emprego, casa, vontade de viver. "A senhora lembra detalhes específicos sobre ele?" Helena sorriu através das lágrimas. "Lembro tudo. Marca de nascença no ombro direito, formato de lua crescente. Adorava um carrinho azul que comprei usado. Dormia encolhidinho como gatinho. Cada detalhe confirmava tudo. Rodrigo tocou discretamente o ombro direito. Cantávamos juntos antes de dormir. Inventei uma canção só nossa." Helena fechou os olhos lembrando. Fernando achava bobagem, mas Rodrigo adorava. "E, lembra da letra?" Helena cantarolou baixinho. "Meu menino vai passear, pelo mundo vai brincar, mas no fim do dia vai voltar, porque mamãe está aqui a te esperar." Rodrigo virou o rosto para esconder as lágrimas. Era a melodia dos seus sonhos, que nunca conseguiu esquecer. Rodrigo tinha 5 anos quando comecei a cantar. Sempre pedia para repetir. Helena olhou diretamente para ele.
Sabe, Gabriel, você tem a idade que meu filho teria hoje, 23 anos. A senhora nunca parou de procurar? Nunca. Uma mãe sente quando o filho está vivo. Helena segurou a foto mais forte. Talvez ele nem lembre de mim, mas não posso desistir. Por que vai todos os dias no prédio da Santos Corporation? Helena pareceu surpresa. Como sabe disso? Rodrigo percebeu o erro. Ouvi comentários dos seguranças. É estranho, mas sempre sinto que preciso ir lá. Como se algo me chamasse para aquele lugar. Não parece loucura. Às vezes seguimos a intuição. Helena estudou o rosto dele novamente. Tem certeza que nunca nos encontramos? Você me lembra muito alguém. Tenho certeza, mentiu levantando rapidamente. Preciso ir, mas voltarei amanhã. Obrigada. Fazia anos que não falava sobre meu filho com alguém que realmente ouvisse. Rodrigo saiu com as pernas bambas. Mesmo sabendo a verdade no coração, precisava de confirmação científica. 2 horas depois, estava no consultório do melhor geneticista da cidade. Doutor, preciso de exame de DNA urgente. Questão familiar delicada. Que tipo de análise? Maternidade. Resultado em 24 horas, independente do custo. Doutor, Carvalho coletou sangue de Rodrigo. Para comparação, tem material da possível mãe? Está internada. Posso conseguir amostra de cabelo discretamente. No dia seguinte, Rodrigo voltou como Gabriel. Durante a conversa, coletou fios do travesseiro sem Helena perceber. O dia mais longo da vida foi esperando o resultado. Cancelou reuniões, trancou-se no escritório, incapaz de se concentrar. Às 6 da tarde, o telefone tocou. Rodrigo, Dr. Carvalho, tenho o resultado. E então? Compatibilidade materna 99,97%. Sem dúvida possível. É definitivamente sua mãe biológica. Rodrigo desligou e se sentou pesadamente. 15 anos procurando, ela estava a metros dele todos os dias, sofrendo enquanto ele vivia confortavelmente. A culpa era esmagadora, mas agora sabia a verdade. Ligou para o detetive particular. Ricardo, encontrei ela, minha mãe. Preciso planejar como revelar isso da forma certa. Incrível. Onde estava? Nas ruas, na frente do meu prédio todos os dias. 15 anos. Silêncio do outro lado. Isso é além de coincidência. É destino. Agora entendo por que ela dizia que algo a chamava para lá. Era instinto maternal, nossa conexão. Rodrigo respirou fundo. Preciso de um plano. Quero que esse reencontro seja perfeito. Compensar todos os anos de sofrimento. Podemos trabalhar nisso, continuar como voluntário, ganhar confiança, depois revelar gradualmente. Exatamente. Desta vez vou fazer tudo certo. Após uma semana internada, Helena recebeu alta médica. Estava recuperada fisicamente, mas a perspectiva de voltar para as ruas a deixava angustiada. 15 anos de calçada tinham ensinado ela a não criar expectativas, mas alguns dias de dignidade no hospital despertaram saudade dolorosa de ter um lar. Dona Helena, disse Dr. Martinez na manhã da alta, tenho uma notícia interessante. Que notícia, doutor? O benfeitor anônimo gostaria de ajudá-la com moradia temporária. Alugou um apartamento pequeno até que consiga se reestabelecer. Helena ficou sem palavras. Doutor, isso não pode ser verdade. Ninguém faz esse tipo de caridade. Algumas pessoas ainda acreditam em ajudar o próximo. O apartamento é simples, mas limpo e seguro. Que tal conhecer? 1 hora depois, Helena estava na frente de um prédio modesto, no bairro Vila Esperança. Apartamento térreo, pequeno mas aconchegante. Sala, cozinha americana, quarto e banheiro. Mobiliado com o básico que ela não via há anos. Quem está fazendo tudo isso? Perguntou para a assistente social. Não posso revelar a identidade. Foi exigência do benfeitor. Mas posso dizer que ele se preocupa genuinamente com seu bem-estar. Helena caminhou pelo espaço tocando cada móvel como se não acreditasse. 15 anos sem cama própria, sem banho quente, sem cozinha. Tudo parecia irreal. Por quanto tempo posso ficar? Aluguel pago por 6 meses. Período para procurar trabalho, se reestabelecer. Há também quantia mensal para despesas básicas. Naquela noite, Helena se deitou na cama limpa, mas não conseguiu dormir. Não por desconforto, mas por emoção pura. Depois de anos em papelão molhado,
Aquele colchão parecia o maior luxo do mundo. Colocou a foto de Rodrigo na mesinha de cabeceira. Meu amor, mamãe agora tem casa de verdade. Quando você voltar, terá lugar quentinho para ficar. O que Helena não sabia era que a 3 quadras dali, Rodrigo estava parado em um carro com vidros escuros, observando as luzes acesas no apartamento que havia alugado. Desde descobrir a verdade, não parava de pensar em formas de compensar todo o sofrimento dela, mas revelar-se imediatamente parecia arriscado. E se Helena tivesse choque? E se não conseguisse processar a informação? E se a realidade a decepcionasse após tantos anos sonhando? Rodrigo precisava de tempo para planejar cuidadosamente. Por isso decidiu continuar se aproximando gradualmente como Gabriel, o voluntário que se tornara sua única companhia. Na segunda-feira seguinte, bateu na porta do apartamento. "Moço Gabriel!" Helena exclamou surpresa. "Como soube onde moro?" "O hospital me deu seu endereço. Trouxe algumas coisas que pensei serem úteis." Rodrigo carregava sacolas com mantimentos, produtos de limpeza, roupas básicas. "Pensei que poderia precisar para se estabelecer." Helena o convidou para entrar, visivelmente desconfortável. "Gabriel, isso é muita generosidade. Não posso aceitar tanta ajuda sem dar nada em troca." "A senhora não precisa dar nada. Às vezes ajudar alguém já é recompensa suficiente." Helena serviu café em canecas simples. Sentaram na pequena mesa da cozinha. "Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Por que se importa tanto comigo? Não me conhece de verdade. Por que gasta tempo e dinheiro com uma estranha?" Rodrigo hesitou. A vontade de contar a verdade era quase irresistível. "Talvez porque acredito que todo mundo merece segunda chance, e talvez porque a senhora me lembre alguém muito especial." "Quem?" "Alguém que perdi há muito tempo." A resposta não era mentira completa. Helena assentiu compreensiva. "Entendo. Também carrego perdas antigas." As visitas de Gabriel se tornaram rotina. Toda terça e quinta-feira ele aparecia, sempre com alguma desculpa. Levava comida, produtos. Às vezes apenas conversava. Rodrigo estava aprendendo sobre a mãe que não conhecia, descobrindo detalhes que nenhuma investigação revelaria. Helena contava sobre os anos nas ruas, as humilhações diárias, os invernos gelados, a fome constante. Mas também falava da força que a mantinha viva, a esperança de reencontrar Rodrigo. "Gabriel, você é casado? Tem filhos?" perguntou numa tarde de quinta. "Não sou casado, não tenho filhos ainda." Rodrigo pausou. "E a senhora? Além de Rodrigo, teve outros filhos?" "Não, ele foi meu único filho, minha única família." Helena suspirou. "Depois que o perdi, nunca consegui me relacionar seriamente com ninguém." "Como amar outra pessoa quando metade do seu coração está perdida?" A pergunta atingiu Rodrigo no peito. Ele próprio nunca conseguira se relacionar profundamente. Sempre sentia que algo faltava, que havia um vazio impossível de preencher. "A senhora acha que ele lembra dela?" "Espero que sim. Ele tinha 8 anos quando nos separaram. Idade suficiente para guardar algumas lembranças." Helena tocou a foto. "Mas talvez a família tenha inventado histórias sobre mim. Talvez digam que fui embora, que não o amava. E se um dia vocês se reencontrassem, o que a senhora faria?" Helena fechou os olhos, sonhando acordada. Primeiro pediria perdão por não ter lutado mais forte. Depois contaria quantas vezes pensei nele todos esses anos. Cantaria nossa canção especial para ver se ele lembra. As lágrimas começaram. E abraçaria ele até compensar todos os abraços perdidos. Rodrigo teve que se virar para esconder a emoção. Cada palavra dela confirmava que o amor maternal permanecia intacto após 15 anos de separação. "Gabriel, posso confessar uma coisa?" "Claro. Às vezes olho para você e imagino como meu Rodrigo seria hoje. Vocês têm idade parecida, jeito gentil similar." Helena sorriu timidamente. "Sei que é besteira, mas você me faz sentir como se estivesse perto dele." O comentário quase fez Rodrigo revelar tudo na hora. Não é besteira. Conexões inexplicáveis acontecem entre pessoas. Naquela noite, Rodrigo ligou para Ricardo Almeida, seu detetive. "Ricardo, preciso acelerar os planos. Não aguento mais vê-la sofrendo por minha causa." "Calma, Rodrigo. Processo delicado demais para a pressa."
Helena passou 15 anos acreditando que você estava perdido. Revelar de uma vez pode causar trauma. Então, o que sugere? Continue visitando como Gabriel. Ganhe confiança total dela. Depois podemos criar situação onde você se revela gradualmente. Talvez fingir que descobriu algo sobre o filho perdido dela. Interessante. Como assim? Você poderia dizer que pesquisou sobre Rodrigo Santos e descobriu onde ele está. Preparar um encontro casual entre vocês. Rodrigo gostou da ideia. Seria menos chocante que simplesmente contar a verdade de uma vez. Exato. E teríamos controle total sobre como e quando acontece. Vamos fazer isso. Mas quero que seja especial, memorável. Ela merece o reencontro dos sonhos depois de tanto sofrimento. Podemos organizar algo público, emocionante. Evento beneficente, talvez, onde você pode contar a história dela e se revelar para a plateia inteira. Rodrigo sorriu pela primeira vez em semanas. Perfeito. Vamos planejar cada detalhe. 3 semanas depois, Gabriel apareceu no apartamento de Helena com uma expressão diferente. Estava mais nervoso que o normal. As mãos tremiam ligeiramente quando entregou o envelope elegante. Helena, tenho uma surpresa para a senhora. Que surpresa, Gabriel? Helena abriu o envelope e encontrou um convite formal em papel caro. Evento Beneficente Santos Corporation. Uma noite de esperança para recomeços. É um evento para arrecadar fundos para pessoas em situação de rua. A empresa quer homenagear alguém especial que representa a força de nunca desistir. Gabriel pausou dramaticamente. Escolheram a senhora. Helena quase derrubou o convite. Eu? Mas por quê? Sua história chegou até eles. Uma mulher que há 15 anos procura pelo filho, que nunca perdeu a esperança mesmo nas piores circunstâncias. Querem que a senhora seja a homenageada da noite. Ah, Gabriel, eu não posso ir num evento assim. Não tenho roupa adequada, não sei como me comportar no meio de gente rica. Tudo já foi providenciado. Haverá cabeleireira, maquiagem, vestido. A senhora só precisa aceitar contar sua história para as pessoas que podem ajudar outras famílias separadas. Helena olhou novamente para o convite, as mãos tremendo. Vai ter muita gente? Algumas centenas. Empresários, jornalistas, pessoas influentes. Mas o importante é a mensagem. Nunca desistir de quem amamos. Na noite do evento, Helena mal se reconhecia no espelho. O vestido azul marinho simples, mas elegante, transformara sua aparência. O cabelo estava cortado e penteado profissionalmente. A maquiagem destacava seus olhos de uma forma que ela esquecera ser possível. A senhora está linda, disse a maquiadora. Pronta para a noite mais especial da sua vida? Helena tocou a foto de Rodrigo no bolso do vestido. Meu amor, mamãe vai contar nossa história para o mundo inteiro. Quem sabe assim você não descobre onde estou? O salão do hotel 5 estrelas estava repleto quando Helena chegou. Mesas redondas decoradas com flores, luzes douradas, um palco imponente ao fundo. Centenas de pessoas elegantemente vestidas conversavam animadamente enquanto garçons serviam drinks caros. Dona Helena, por aqui. Uma organizadora do evento a conduziu até uma mesa na primeira fileira. A senhora é nossa convidada de honra desta noite. Helena sentou-se nervosa, observando ao redor. Nunca tinha visto tanto luxo junto. As pessoas pareciam pertencer a um mundo completamente diferente do seu. Mas todos sorriam gentilmente quando passavam perto da mesa. Boa noite, Helena. Uma voz familiar a fez se virar. Era Gabriel, mas vestido com smoking elegante que o transformava completamente. Gabriel, você está diferente, mas elegante. Eventos especiais pedem trajes especiais. Ele se sentou ao lado dela. Como está se sentindo? Nervosa. Não sei se consigo falar na frente de tanta gente. Vai conseguir sim. Sua história precisa ser contada. O jantar foi servido. Pratos sofisticados que Helena comeu com cuidado, tentando imitar os modos das outras pessoas. Gabriel conversava com ela constantemente, mantendo-a calma e distraída. Após a sobremesa, as luzes se apagaram parcialmente e um holofote iluminou o palco. O apresentador subiu ao microfone. Senhoras e senhores, esta noite não é apenas sobre caridade. É sobre esperança, perseverança e o poder transformador do amor maternal. A plateia silenciou completamente. Helena sentiu o coração acelerar. Temos conosco uma mulher extraordinária. Por 15 anos,
Ela viveu nas ruas desta cidade, enfrentando frio, fome e humilhação. Mas nunca, jamais desistiu de procurar pelo filho que lhe foi separado quando criança. Helena gelou. Era sua história sendo contada para centenas de estranhos. Esta mulher se chama Helena Martinez. E hoje, depois de uma jornada impossível de dor e esperança, sua vida vai mudar para sempre. Um murmúrio percorreu a plateia. Helena olhou para Gabriel confusa. Como eles sabem minha história completa? Gabriel pegou a mão dela. Helena, existe algo que preciso contar. Senhora Helena, por favor, suba ao palco, pediu o apresentador. Eu não posso. Não sei o que falar. Apenas seja você mesma, Gabriel sussurrou. Conte sobre seu amor por Rodrigo. Helena se levantou com pernas trêmulas e caminhou até o palco. O holofote a cegava parcialmente, mas podia sentir centenas de olhos fixos nela. Quando chegou ao microfone, ficou em silêncio por um momento. Eu não sei por que estou aqui, começou com voz baixa. Minha história não é especial. É só sobre uma mãe que ama o filho. Conte sobre Rodrigo, incentivou o apresentador. Helena respirou fundo. Rodrigo era meu mundo inteiro. Um menino lindo, carinhoso, que cantava comigo antes de dormir. A voz ficou mais firme. Quando tinha 8 anos, a família do pai decidiu que eu não merecia criá-lo. Me separaram dele como se eu fosse um objeto que atrapalhava os planos deles. A plateia estava em silêncio absoluto. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos. Durante 15 anos procurei por ele. Todos os dias caminhava pelas ruas, esperando encontrá-lo em algum lugar. Dormia na chuva, passava fome, era humilhada por seguranças. Mas nunca parei de acreditar que um dia meu menino voltaria para casa. Helena tirou a foto do bolso. Esta é a única coisa que tenho dele. Uma foto de quando era criança. Converso com ela todos os dias. Peço para ele não me esquecer. Nesse momento, Helena notou um movimento no fundo do salão. Um jovem caminhava lentamente entre as mesas em direção ao palco. Mesmo com a luz ofuscante, havia algo familiar naquela silhueta. 15 anos dormindo na calçada do mesmo prédio todos os dias. Helena continuou, a voz embargada. Porque meu coração dizia que ele estava perto, que um dia nossos caminhos se cruzariam novamente. O jovem chegou mais perto do palco e Helena conseguiu ver o rosto dele claramente. Era Gabriel. Mas não era só Gabriel. Era... Meu Deus! Sussurrou no microfone. Helena, Gabriel falou, agora parado na frente do palco, a voz carregada de emoção. Meu nome não é Gabriel, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Santos. O salão inteiro explodiu em murmúrios. Helena largou o microfone, que fez um barulho seco ao atingir o chão. Suas pernas falharam e ela quase caiu apoiando-se no suporte do microfone. Não pode ser, murmurou, olhando da foto nas mãos para o rosto do jovem. Rodrigo subiu no palco rapidamente. Mamãe, sou eu. Seu menino voltou para casa. Helena olhou nos olhos dele e viu tudo o que procurava há 15 anos. Os mesmos olhos grandes e inteligentes, o mesmo formato do rosto, a mesma gentileza que lembrava do filho criança. Mesmo transformado pelo tempo, era inegavelmente ele. Rodrigo? Sussurrou, tocando o rosto dele com mãos trêmulas. É mesmo você, meu amor? Sou eu, mamãe. Sempre fui eu. Helena caiu de joelhos no palco, soluçando descontroladamente. 15 anos de dor, esperança, desespero e amor se derramaram de uma vez. Rodrigo se ajoelhou ao lado dela e a envolveu nos braços. Perdoa a mamãe, meu filho. Perdoa por não ter lutado mais forte. Não precisa pedir perdão por nada. A senhora lutou mais que qualquer pessoa conseguiria. A senhora nunca desistiu de mim. A plateia inteira estava de pé, muitos chorando abertamente. O reencontro mais impossível que já tinham presenciado estava acontecendo na frente dos olhos deles. Mamãe, Rodrigo sussurrou no ouvido dela. A senhora lembra da nossa canção? Helena levantou o rosto molhado de lágrimas e, com voz embargada, começou a cantar. Meu menino vai passear, pelo mundo vai brincar. Rodrigo continuou. Mas no fim do dia vai voltar, porque mamãe está aqui a te esperar. Eles cantaram juntos, abraçados no meio do palco, enquanto 500 pessoas assistiam ao milagre do amor maternal que vence qualquer obstáculo. Eu te amo, meu filho.
Nunca parei de te amar. Eu também te amo, mamãe. E desta vez, ninguém vai nos separar novamente. O abraço durou eternos minutos, compensando 15 anos de separação forçada. Quando finalmente se separaram, Helena olhou para o filho adulto que reencontrava. Você ficou lindo, meu amor, exatamente como eu imaginava. E a senhora continua sendo a mãe mais corajosa do mundo. A ovação da plateia foi ensurdecedora. Não eram apenas palmas educadas de evento social. Era uma explosão de emoção genuína de pessoas que acabavam de presenciar a prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. 6 meses após o reencontro mais impossível que alguém poderia imaginar, Helena acordava todas as manhãs no quarto de hóspedes da mansão de Rodrigo, ainda sem acreditar completamente que tudo aquilo era real. A cama king size, o closet repleto de roupas novas, a vista panorâmica da cidade. Tudo parecia um sonho do qual ela tinha medo de acordar. Mas o que mais a emocionava não eram os luxos. Era acordar sabendo que seu filho estava a poucos metros de distância, que podiam tomar café juntos, conversar sobre qualquer coisa, compensar 15 anos de ausência forçada. Bom dia, mamãe. Rodrigo aparecia na porta do quarto todas as manhãs com a mesma frase, como se quisesse ter certeza de que ela sabia que era amada. Dormiu bem? Melhor que em toda a minha vida, meu amor. Helena sorria, ainda se acostumando com a palavra mamãe sendo dita por aquele jovem empresário bem-sucedido. Os primeiros meses tinham sido uma adaptação difícil para ambos. Helena se sentia perdida no mundo de luxo e sofisticação que Rodrigo habitava. Tinha medo de tocar nos móveis caros, de sujar os tapetes importados, de não saber como se comportar quando recebiam visitas importantes. Mamãe, esta é sua casa agora. Rodrigo repetia sempre que percebia o desconforto dela. Não precisa ter medo de nada aqui. Mas Helena carregava 15 anos de humilhação, de ser tratada como invisível, de aprender que seu lugar na sociedade era sempre do lado de fora. Não era fácil desaprender esses padrões da noite para o dia. Rodrigo, por sua vez, estava descobrindo uma dimensão de humanidade que nunca conhecera. Crescer na família Santos havia significado aprender que dinheiro e poder eram as coisas mais importantes da vida. Agora, convivendo com Helena, entendia que havia valores muito mais preciosos. Filho, por que você doa tanto dinheiro para a caridade? Helena perguntou numa manhã, vendo ele assinar cheques milionários para instituições sociais. Porque durante 15 anos você esteve nas ruas enquanto eu vivia aqui em abundância. Sinto que preciso compensar essa injustiça de alguma forma. Helena segurou as mãos dele com carinho. Rodrigo, você não tem culpa do que aconteceu. Era uma criança. Quem deve se sentir culpado são os adultos que nos separaram. Mesmo assim, mamãe, agora que sei a realidade que milhares de pessoas enfrentam todos os dias, não posso simplesmente ignorar. Foi então que Helena teve uma ideia que mudaria suas vidas novamente. Filho, e se em vez de só dar dinheiro, nós criássemos algo diferente? Algo que ajudasse outras famílias que passaram pela mesma coisa que a gente? Rodrigo parou de assinar os cheques e olhou para ela com interesse. Como assim? Um projeto para reunir famílias perdidas. Mães que procuram filhos, filhos que procuram pais, irmãos separados. Usar sua empresa, seus contatos, para fazer o que nenhuma instituição consegue fazer direito. A ideia brilhou nos olhos de Rodrigo imediatamente. Mamãe, isso é genial. Podemos usar tecnologia, banco de dados, redes sociais, transformar a Santos Corporation numa ponte entre pessoas que se perderam. Helena sorriu, sentindo-se útil pela primeira vez em anos. Posso ajudar também. Conheço a realidade da rua, sei onde essas pessoas estão, como pensam, o que precisam. 3 semanas depois, o projeto Reencontros estava oficialmente lançado. Rodrigo investiu 5 milhões de reais na criação de uma plataforma digital que cruzava informações, facilitava buscas e conectava pessoas separadas pelas circunstâncias da vida. Helena se tornou a coordenadora emocional do projeto. Ela visitava abrigos, conversava com moradores de rua, ouvia histórias de separação e esperança. Sua experiência pessoal a transformava numa ponte de confiança entre o projeto e quem realmente precisava.
Dona Helena entende a gente, dizia Marcos, um senhor de 60 anos que procurava a filha há 10 anos. Ela passou pela mesma coisa. Quando ela fala que vai dar certo, a gente acredita. O primeiro caso de sucesso aconteceu em apenas 2 meses. Sandra, uma mulher de 40 anos, reencontrou o irmão que tinha sido adotado quando eram crianças. O reencontro aconteceu no escritório da Santos Corporation, com Helena e Rodrigo mediando o processo. É por isso que vocês fizeram tudo isso? Sandra perguntou, chorando nos braços do irmão reencontrado. Para que outras pessoas sintam o que vocês sentiram. Para que ninguém mais precise sofrer 15 anos procurando quem ama. Helena respondeu emocionada. Em 6 meses, o projeto Reencontros já havia reunido 17 famílias. Histórias impossíveis se tornavam realidade todas as semanas. Pais que reencontravam filhos dados para adoção. Irmãos separados por tragédias familiares. Avós que descobriam netos que nem sabiam que existiam. Mamãe, você se transformou numa heroína nacional, Rodrigo disse numa tarde, mostrando as centenas de mensagens de agradecimento que chegavam diariamente. Não sou heroína, filho. Só sei como é a dor de perder quem amamos. A história de Helena e Rodrigo havia se espalhado pelo país inteiro. Programas de televisão queriam entrevistá-los. Jornais escreviam matérias sobre o projeto. Outras empresas começavam iniciativas similares inspiradas no Reencontros. Mas o que mais orgulhava Helena não era a fama. Era ver Rodrigo se transformando numa pessoa ainda mais especial a cada dia. O jovem empresário frio e calculista estava dando lugar a um homem sensível, generoso, consciente do seu papel no mundo. Sabe, mamãe, antes de te reencontrar, eu achava que sucesso era ter dinheiro e poder. Agora entendo que sucesso é fazer a diferença na vida das pessoas. Helena abraçou o filho, orgulhosa da transformação dele. Você sempre foi especial, Rodrigo. Só precisava descobrir quem realmente é. Numa tarde de domingo, eles estavam no jardim da mansão quando receberam uma ligação que os emocionou profundamente. Era Dr. Martinez, do hospital onde tudo começou. Helena, Rodrigo, vocês precisam vir aqui urgente. Temos uma surpresa para vocês. Quando chegaram ao hospital, encontraram uma festa emocionante no saguão principal. Todas as 17 famílias reunidas pelo projeto Reencontros estavam lá, com faixas de agradecimento e lágrimas de gratidão. Vocês devolveram nossa esperança, disse Marcos, segurando a mão da filha reencontrada. Provaram que milagres existem quando alguém se importa de verdade. Obrigada por não desistirem um do outro, falou Sandra, ao lado do irmão. Vocês nos ensinaram que o amor sempre encontra um caminho. Helena olhou ao redor, vendo todas aquelas famílias reunidas, todos aqueles sorrisos que um dia foram lágrimas de desespero. Era a prova de que sua dor não tinha sido em vão, que o sofrimento pode se transformar em força para ajudar outros. Filho, sussurrou para Rodrigo, agora eu entendo por que precisamos passar por tudo aquilo. Por que, mamãe? Para que pudéssemos ajudar todas essas pessoas. Nossa história triste virou esperança para dezenas de famílias. Rodrigo abraçou a mãe no meio daquela festa espontânea. Mamãe, obrigado por nunca ter desistido de mim. Sem sua força, nada disso existiria. E obrigada a você por me procurar, mesmo quando eu estava perdida. Por me dar uma segunda chance de ser sua mãe. 6 meses depois, Helena e Rodrigo estavam no palco do maior centro de convenções do país, apresentando o projeto Reencontros para uma plateia de 3.000 pessoas. O projeto havia se expandido para 15 estados e já reunira mais de 200 famílias. Nossa história começou com dor e separação, Helena disse ao microfone, segura e eloquente, mas se transformou em esperança e união. Provamos que nunca é tarde demais para recomeçar, nunca é impossível demais para tentar, e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. Rodrigo completou, olhando para a mãe com admiração infinita. A plateia se levantou numa ovação que durou 5 minutos. Não eram apenas palmas para um projeto social. Era reconhecimento por 2 pessoas que transformaram sua dor pessoal em força para curar a dor de centenas de outras famílias. Rodrigo também fez as pazes com o passado, perdoando a família que o separou, entendendo que tudo aconteceu
para que pudessem se tornar exemplos de esperança. Dona Amélia, que presenciou toda a jornada, chorava de emoção sempre que via mãe e filho juntos novamente, dizendo que era o milagre mais bonito que já presenciara. Naquela noite, de volta à mansão, Helena e Rodrigo se sentaram no jardim observando as estrelas. Era o mesmo céu que Helena olhava quando dormia nas ruas, sonhando com o reencontro. Agora, o sonho tinha se tornado realidade e havia se multiplicado em dezenas de outros sonhos realizados. Mamãe, qual o seu maior sonho agora? Helena sorriu, segurando a mão do filho. Meu maior sonho já se realizou. Tenho você de volta. O resto é só gratidão. E se pudéssemos ajudar 1000 famílias? 10.000? Aí seria a prova de que Deus transforma nossas feridas em bênçãos para outros. Eles ficaram em silêncio, absorvendo a perfeição daquele momento. 15 anos de separação haviam se transformado em uma eternidade de amor, propósito e esperança. Helena havia deixado de ser a mulher invisível da calçada para se tornar símbolo de perseverança maternal. Rodrigo havia deixado de ser o empresário solitário para se tornar um homem com propósito real. E juntos, provaram que algumas histórias de amor são fortes demais para qualquer força humana conseguir destruir.